Capítulo 12. Estes, pois, são sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratuas, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Madias, Bilgas, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Baquebuquias e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joiaquim, esses foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miamim e de Madias, Biltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Jedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Jedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coral fora dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Esses homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, na época do governador Neemias, e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavet, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias das vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, neto de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com seus instrumentos musicais, de Davi, homem de Deus, e Esdras, o mestre escriba, ia adiante deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro, e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gesana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Hananel e a torre do Sem, indo até o portão das ovelhas, junto ao portão de guarda paramos. Assim,
Os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas, além de Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, os corais cantaram sob a direção de Jesraías. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram da descendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão, e então recebi autorização e partir de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como tesoureiros para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escriba, e Pedaías dentre os levitas, e como assistente deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança. E, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei, lembra-te de mim por isso, meu Deus,
E não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Naqueles dias, observei que em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o Shabá, o sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando o mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura, os vossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado? Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do sábado. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais às portas da cidade no dia do sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé o nome de Deus e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus e o Eterno o constituiu rei sobre todo o Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais esse mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, Horonita, e eu tive de expulsá-lo para longe da minha presença, e orei: não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus.